Bom, eu já tive aqui hoje de manhã, já vi alguns rostos conhecidos e agora o trabalho vai ainda ficar mais interessante porque vocês ficaram por últimos, nós ficamos por últimos, mas essa vai ser a melhor sessão, hein? Tá? Bom, desnecessário apresentar o Fábio Barbosa, acho que o Juliano já fez a introdução. E eu tive a oportunidade de ver uma apresentação do Fábio Barbosa no TEDx, que foi publicado no ano passado, não foi, Fábio? Em São Paulo. E nessa apresentação do Fábio, ele fala, naquele formato TED, ele fala sobre valores, valores de pessoas e valores que hoje compõem a sociedade e as organizações. Esse é o tema dessa nossa conversa de agora. Eu queria, então, fazer uma primeira provocação, uma primeira pergunta ao Fábio. Como que esses valores, e ele, naturalmente, ele vai explicar um pouco dos valores a que a gente está se referindo, mas como que esses valores se aderem, se compatibilizam com esse grupo de empreendedores que serão, no futuro, as novas grandes empresas brasileiras. Por favor, Fábio. Bom, obrigado, Marcelo, pela introdução, Juliano, pelo convite. Falar em último, depois de um dia tão agitado como vocês tiveram, é sempre difícil, mas é um prazer estar aqui. Eu estou na Endeavor já há alguns anos também, e eu acho que um papel que eu tenho procurado desempenhar na Endeavor é justamente chamar a atenção, especialmente para os novos empreendedores, sobre a questão de como é que você constrói o seu negócio, né? Eu vi ao longo da vida, eu trabalhei muito tempo em banco, eu fui presidente aqui no Brasil do ABN AMRO, Banco Real e depois Santander, e eu vi muitas empresas que tinham boas propostas de negócio, mas que não conseguiam crescer, porque no começo haviam sido flexíveis em alguns aspectos legais, em alguns aspectos trabalhistas, e com isso foram comprometendo o seu futuro, né? Na ideia de que no começo você tem que transigir, né? Have to compromise. Eu vi as pessoas embicando numa direção errada, na ideia de que o que importa é o resultado, o que importa é que eu estou crescendo. E eu acho que desde cedo no empreendedor tem que ficar a ideia de que não importa apenas o que você está fazendo, mas importa sim como você está fazendo. E eu não queria me ater somente às questões legais de recolhimento de impostos ou de registro de funcionários, mas queria também chamar a atenção por uma sociedade que está cobrando cada vez mais das empresas. Não é para você apenas fazer o mínimo, é uma sociedade que quer saber como é que você lida com o meio ambiente, quer saber como é que você lida com a questão social, quer saber como é que você lida com os fornecedores, quer saber como é que você lida com os acionistas, transparência, governança, tudo isso faz parte daquilo que a sociedade cada vez mais cobra dos empreendedores. Então, o que ficou claro para mim é, ou você já começa pensando nisso, ou o seu projeto fica comprometido lá na frente, né? Eu vi empresas, seja do ponto de vista legal, seja do ponto de vista ambiental, ou seja do ponto de vista da cobrança da sociedade, empresas que se inviabilizaram porque estavam caminhando dentro de uma proposta que não era compatível com o sonho de crescer. Então, acho que a questão de valores, para começar essa conversa, Marcelo, é mostrar que você pode, e acho que é isso por isso que eu me bato, você pode dar certo, fazendo a coisa certa, do jeito certo. No Brasil, em particular, sempre teve a ideia de que para você se dar bem, você tem que transigir, sabe como é que é assim mesmo. E para minha surpresa, eu tive várias vezes a oportunidade, a honra, na verdade, sei que você estudou lá, mas eu estive em Harvard fazendo palestras, porque eu tenho a impressão que os jovens também, até pela crise bancária, pelo que aconteceu no mundo, ficou um pouco a ideia de que você tem que ser muito rápido, muito ágil, muito criativo e não aderir tantos a valores, porque o resultado é mais importante do que a forma como você o construiu. E eu percebi que esse é um problema não apenas no Brasil, mas é um problema no mundo, né, onde a ideia de que está aí a crise, as empresas, não vou citar nomes aqui, mas empresas americanas, europeias, que tinham problemas contábeis, problemas de grandes estruturas que, na verdade, estavam em cima de um castelo de cartas, sem nenhuma condição
de se sustentar, e eu acho que a gente precisa a ideia de que você pode sim dar certo fazendo a coisa certa, e mais, você vai dar mais certo se levar em consideração que você está num ambiente onde as luzes estão todas acesas, né? Eu agora mudei de vida, estou no mundo da imprensa, e eu falo lá não tem on e off, e eu acho que isso vale para os empreendedores. Você está on o tempo todo, né? Sempre tem um risco, com o Facebook que teve aqui falando agora há pouco, ou com Twitters, ou blogs, ou imprensa, ou seja lá o que for, colegas, o que você faz aparece cedo ou tarde. Então é bom fazer a coisa do jeito certo e construir uma empresa como vocês estão construindo, já com a ideia de que vocês vão crescer, que quanto mais visibilidade tiverem, mais vocês serão supervisionados pela sociedade, e quanto mais o tempo passar, maior vai ser a cobrança de jovens que querem saber muito mais sobre as empresas do que se queria saber há anos atrás. Essa é uma visão bem provocadora, ainda mais que a gente sabe. Eu vou verbalizar o que eu ouço de vários empreendedores que falam: nossa, é difícil ser empreendedor no Brasil, num país que é tão voraz em termos fiscais, em termos tributários. Mas então vou te fazer uma pergunta: que tipo de pessoas e quais são os benefícios ou como encontrar essas equipes de valores eu não vou apenas me referir à questão ética, mas eu vou fazer uma colocação em valores de gestão, em valores de eficiência, em valores de competências gerenciais. Como é que um empreendedor jovem que tem uma empresa com menos recursos do que um Santander, do que uma editora Abril, por exemplo, que não tem toda essa infraestrutura de contratação, de identificação de pessoas, quais são as informações, as dicas que você dá para que essas pessoas, que esses investidores consigam ser bem-sucedidos nesse sentido? Bom, primeiro, acho que a questão, de novo, de valores, de princípios é inegociável, né? Colocar gente para dentro que tenha uma outra visão, uma visão que você pode ser esperto, você pode transigir, você pode buscar o atalho, é o caminho certo para ter problemas mais para frente, né? O Jack Welch, para pegar um referencial na GE, né, depois eu vou voltar para empresas menores, mas Jack Welch dizia que você tem 4 tipos de profissionais, né? Ele falava assim: você tem a pessoa que tem ótima performance e bons princípios, promove. Péssima performance e princípios ruins, demite. Pessoa que tem performance ruim, mas bons princípios, treina. Pessoa que tem boa performance e princípios ruins, kill him, mata, tira fora, porque esse é o pior elemento que você pode ter na empresa. É o que produz bem, mas usa de artifícios que não são aceitáveis, né? Então esse acho que é o ponto inegociável. Mas eu acho que, para vocês que estão começando equipes e contratando gente, né, primeira régua é essa, né? É uma condição que é necessária, mas não é suficiente para você escolher. Eu sempre tive 2 ou 3 critérios e que me ajudaram muito, enfim, em montar grandes equipes, né? O primeiro é um critério muito, muito simples, né? A primeira coisa que eu quero é pessoa com brilho nos olhos, né? Eu não sei explicar o que é, mas brilho nos olhos é fundamental. Pessoa que acredita, que gosta, que vai, que tem prazer em fazer aquilo. E ainda dentro deste mesmo conceito é a questão das pessoas que eu vou chamar aqui de bem com a vida, né? Eu descobri ao longo da vida que tem pessoas de bem com a vida, pessoas de mal com a vida. É muito chato trabalhar com pessoas de mal com a vida. É bom trabalhar com gente de bem com a vida, que vê o lado positivo, que vê o meio copo cheio, e acho que isso funciona muito bem. Eu sempre procurei isso. Eu brincava que pessoas de mal com a vida a gente coloca na auditoria depois, né? Mas a gente quer, na verdade, pessoas de bem com a vida trabalhando no nosso dia a dia. O que eu percebi ao longo do tempo é que o que faz os olhos brilharem mudou, né? Enquanto no começo os jovens buscavam nas suas escolhas empresas com boas perspectivas de crescimento, muito dinheiro, uma ascensão rápida, eu tenho um artigo que me marcou muito que fala: meaning is the new money. Significado é a nova moeda. O que os jovens procuram, vocês procuram, as pessoas que virão trabalhar com vocês mais ainda, é significado para o trabalho. O jovem quer saber por que ele está fazendo aquilo,
que valor ele está agregando, que impacto aquilo tem na sociedade. Sempre escrevi aqui, Marcelo, sobre o prazer que você está tendo em trabalhar alguma coisa que tem impacto na sociedade. Ontem tivemos uma reunião com o pessoal da Fundação Lehman, bolsistas brasileiros no exterior, e todos muito interessados em trabalhar com políticas públicas, com educação. Há anos atrás, o pessoal estava querendo trabalhar em banco de investimento, em consultorias. Agora o pessoal quer saber como é que ele está fazendo, que tipo de projeto, por que ele faz aquilo. Então, eu acho que entender que os jovens que chegam nas empresas têm outras ambições, eles querem saber por que eles fazem aquilo. Isso é crescente, essa juventude tem mais em comum entre eles do que em cada país. Então, acho que isso vale para todos, né? Acho que essa visão é importante. E terceira coisa é a questão do perfil da pessoa, né? Eu sempre falo que as pessoas não têm qualidades ou defeitos. É importante para cada um, quando for selecionar, ter isso. Não existe qualidades ou defeitos. O que existe é um perfil. E aquele perfil é adequado ou não para a sua empresa, para aquela função, para um determinado momento, né? E não tente fazer com que a pessoa seja aquilo que ela não é. Ela tem um perfil, alguns são detalhistas, outros são criativos, outros são comerciais, outros são sonhadores, mas cada um tem o seu perfil. E aqui vem o ponto mais difícil do perfil. Uma vez eu vi uma palestra, abro um parênteses, do Bill Clinton, e ele dizia o seguinte: como são inteligentes as pessoas que pensam como a gente, né? Ou seja, como é fácil você se cercar de pessoas que pensam como você, e como é ruim isso para uma empresa, né? Empreendedorismo tem que levar em consideração que você precisa ter um grupo diverso, de pessoas que te complementem, e não pessoas que simplesmente pensem como você. Então, acho que são essas três coisas, né? Pessoas que têm brilho nos olhos, pessoas que buscam um significado e encontram esse significado na sua proposta de trabalho, e pessoas que têm o perfil adequado para aquela função onde você está buscando alguém. Muito bom. Você falou na primeira parte sobre valores que são ética, que têm um aspecto de competência, e agora você está falando também bastante sobre como que esse grupo de indivíduos pode compor uma equipe. E você, com a história da sua carreira profissional, sempre liderou grandes equipes e foi reputado, em inúmeras ocasiões, como um líder inspirador. Que tipo de inspiração você compartilha quando se trata de liderança, não apenas a liderança do mercado, não apenas a liderança no produto ou nos serviços que os empreendedores têm, mas a liderança também sobre as equipes, que vai tornar esse negócio um negócio vitorioso? Olha, deixa eu começar um passo atrás. Eu brinco que eu sou um executivo frustrado, né? Porque ao longo da vida eu tentei contratar profissionais e nunca consegui. Sempre veio uma pessoa junto, né? E com essa brincadeira, que tem uma pessoa, não tem um profissional. Não adianta dizer que vem um profissional, deixa suas emoções em casa e vem trabalhar. Não é isso que acontece. O que acontece é que vem uma pessoa, e essa pessoa vem com ambições, com frustrações, com sonhos, enfim, inveja do colega, restrição com relação ao que o outro está fazendo. É muito interessante você lidar com gente, né? E eu acho que o primeiro ponto de um líder é entender. Eu tinha um livro que eu dava para todo mundo que ia falar comigo, chamava O Erro de Descartes, né? O mundo não é cartesiano, and Descartes was wrong. E é muito interessante, porque a gente saiu um pouco da ideia de que você está lidando com pessoas cujas reações são previsíveis e vai lidar com pessoas cujas reações são muito mais complexas, o que é muito fascinante. Seria muito chato trabalhar com pessoas que têm as mesmas reações. Então, eu acho que, na verdade, tem uma proposta que engaje as pessoas, né? Eu assumia, isso vale para o Brasil e vale para outros lugares, uma postura de que você pode e deve buscar fazer a coisa certa, né? Na sua vida pessoal e na sua vida profissional. E ter resultados assim, você não apenas torna a sua empresa melhor, mas você ajuda na construção de um país melhor, de uma sociedade melhor, né? O que me surpreendeu foi o número, e vocês testarão isso nas suas empresas, o número de jovens que se engajam nessa causa de fazer alguma coisa melhor, né?
Eu costumo brincar que se a minha geração não foi capaz de deixar um mundo melhor para os nossos filhos, ela certamente deixou filhos melhores para o nosso mundo. Os filhos são muito melhores, né? Vocês fazem parte um pouco, alguns têm idade para ser meus filhos aqui, mas vocês fazem parte da geração que questiona a questão ambiental, de novo a social, questiona a questão da informalidade que no Brasil se aceitava tão bem e que não se aceita mais. Questiona pequenos delitos, né? As pequenas coisas do dia a dia. Eu acho que essa sociedade está questionando muito mais do que se questionava antes, né? Então, o que eu vejo é essa busca das pessoas, na verdade, em ter algo que as motive, né? Algo que ache legal. Eu, quando comecei a falar de ética, de meio ambiente, eu, de repente, pilhei que, espera aí, vocês estão achando que isso é uma restrição, que nós vamos ter que fazer isso porque, para ser transparente, a gente tem que evitar aquilo ou uma terceira coisa. Não, nós vamos poder fazer muito mais. É uma ética inspiradora. Você sendo transparente, além de dormir um sono tranquilo, você pode fazer muito mais. Você pode inspirar, mobilizar muito mais do que se você vê isso como uma restrição, né? Então, eu acho que o importante nessa mobilização é se conectar com os sonhos. E por isso que eu falei, comecei respondendo que você trabalha com gente. Quais são os sonhos e expectativas? Obviamente tem que ter o crescimento, obviamente tem que ter o aspecto financeiro, as pessoas estão lá também para se estabilizar na vida, mas, acima de tudo, você tem que trazer pessoas que pensem da mesma maneira como a sua empresa está pensando nesse momento do empreendedorismo, né? Que impacto terá, que perspectiva terá e a certeza de que as pessoas estão construindo um mundo melhor. Eu acho que o que eu consegui mobilizar, e até hoje eu tenho tido, felizmente, sucesso nisso, em trazer essa visão, porque acho que o mundo, e o Brasil, vou falar mais para o Brasil, carece de referências de empresários e de executivos que tenham sido bem-sucedidos sem transigir. E eu acho que esse é o ponto que eu busco na vida. O Fábio inspira a gente com uma visão muito reta, muito clara e muito poderosa, muito positivo. Isso é muito poderoso. Fábio, quais são os casos aonde você, na sua história profissional, você teve algum momento de falar o seguinte: errei naquela operação, errei naquela contratação, e a curiosidade, o que você fez com esse erro? Olha, eu vou dar 2 exemplos, um com pessoas, vai ser o segundo, e o primeiro eu vou falar de negócio, que é importante o primeiro. Há muitos anos atrás, 15 anos atrás, 20 anos atrás, no mercado financeiro, e vocês vão ter casos similares a esse, alguém chegou para mim e falou assim: olha, nós estamos perdendo participação de mercado porque determinada operação está sendo feita desta maneira pelos concorrentes e com uma redução tributária, pagando menos impostos, a gente vai estar perdendo espaço, que nós temos uma estrutura cara, ele tem uma estrutura mais barata, eles estão ganhando mercado, nós estamos perdendo mercado, não dá mais. Eu achava aquilo lá meio estranho. Conversei com o advogado falou: não, dá para fazer, mas tem esse questionamento. Mas o fato é que o que me levou a tomar a decisão foi outra coisa, foi a pressão dos outros estão fazendo. Os outros estão fazendo, se a gente não fizer, a gente perde mercado. Foi a decisão mais errada que eu tomei na minha vida. Por sorte, o final foi feliz, porque tinha, de fato, alguma substância para negociar. Mas eu fui chamado diante de uma autoridade que perguntou: vocês estão fazendo essa operação com essa e aquela estrutura? Está 18 anos agora. Eu falei: mas todo mundo faz. E ele me disse: se os outros fazem ou não, o problema é meu. Eu quero saber se você está fazendo. E eu, de repente, me senti nu. Quer dizer, eu não tinha uma argumentação, tive que montar a argumentação, tive que recorrer a advogados, parei de fazer aquilo e aprendi uma coisa na vida: não faça simplesmente porque os outros estão fazendo, porque isso não é justificativa, isso não explica, isso não te tira da pressão que você está. Então, eu acho que é uma visão, nunca mais fiz. Ou eu acredito, e se estiver perdendo mercado, que perca, porque eu não vou tomar um rumo que possa comprometer o futuro da organização, das pessoas, simplesmente porque os outros estão fazendo. É uma grande lição, porque, de novo, no Brasil tem um pouco disso. Obrigado. Acho que faz toda a diferença. Faça o que você acredita e vá tão longe. Uma vez perguntar: onde você quer chegar, né? No banco, na empresa? Eu falei: olha, eu quero chegar tão longe quanto meus valores permitirem. Pode parecer bobagem, mas é isso. A ideia de que eu quero ser a maior empresa, cuidado, porque se você quer ser a maior empresa, significa que a qualquer preço. Não é a qualquer preço. É dentro das regras do jogo, né? O segundo erro, que é interessante, que é mais sutil,
Eu uma vez descobri que tinha um cara no banco que, enfim, fez operações e ele se beneficiou. Eu estou usando palavras aqui leves, mas enfim, fez operações e ganhou dinheiro para ele. E é um cara que eu confiava muito, né? Eu falei, puxa vida, que decepção, né? Eu acreditei no cara, dei maior força, dei espaço, defendi, pô, o cara me traiu. Que saco. Aí eu tenho um sítio, eu fui no final de semana lá no sítio, cheguei lá e estava quem tem sítio sabe que você chega no sítio, o cara vem com todos os problemas possíveis para você, né? E o problema que ele me trouxe, ele falou, tem uma pessoa lá cujo filho está doente, e o senhor tem dado dinheiro para que ela cuide do filho, mas ela não está cuidando. Então o senhor acredita demais nas pessoas, e as pessoas se aproveitam dessa sua boa-fé. Isso, uma pessoa humilde, né? Um administrador do sítio falando para mim. Eu fui dormir aquela noite e falei, será que está errado? Quer dizer, numa sexta-feira à tarde e no sábado de manhã, 2 casos me são apresentados onde, por eu ter tratado as pessoas com boa fé, elas haviam tirado vantagem disso. Eu dormi no sábado, domingo acordei com uma força que eu não sei de onde vem, e disse, quer saber, eu me dei bem na vida acreditando nas pessoas. São 2 casos isolados, eu não vou mudar meu jeito de ser. Eu vou continuar acreditando nas pessoas, vou ficar um pouco mais atento, mas eu não vou virar e se passar a desconfiar de todo mundo simplesmente porque 2 casos isolados na vida teriam realmente sido, enfim, operações onde eu fiquei meio de bobo na história. Mas eu voltei e falei que nesse caso eu não vou mudar. Então, no primeiro caso eu mudei, nunca mais faço alguma coisa simplesmente porque os outros fazem, mas no outro caso, que é a mesma teoria, eu vou fazer o que eu acredito. Eu acredito em fazer a coisa certa e eu acredito nas pessoas. E, em geral, me dei muito bem. Então, eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não ficar focado na exceção, no erro, naquele caso isolado, e ter certeza de que no atacado você acertou acreditar nas pessoas. Muito bom. A gente está chegando perto do fim do nosso painel e, naturalmente, a gente tem um grupo aqui de pessoas que tem os seus projetos, tem os seus negócios e os seus empreendimentos. Fábio, que tipo de mensagem, para a gente fazer um encerramento, que tipo de mensagem você poderia consolidar, que eu acho que tem um pouco de tudo que você vem falando, vem atuando como exemplo, como uma pessoa que tem uma mensagem com atitude real, concreta, positiva. Que tipo de última mensagem que eventualmente a gente deixou de transmitir, que seja complementar a toda essa noção dos valores, de fazer a coisa certa, você gostaria de compartilhar conosco? A primeira coisa, vocês estão começando agora, é pensar no longo prazo. Tem que pensar realmente que esse negócio vai longe, que vocês vão crescer, que o que vocês estão fazendo vai ser julgado por outros, vai ser visto por outros. E uma vez eu cruzei com um empresário americano, que, vou tentar lembrar o nome da empresa, ele mexia com carpetes, agora me foge o nome dele. E no fundo o que ele dizia era o seguinte, você vai ser julgado amanhã pelo que você fez hoje, com os valores de amanhã. Então não adianta cumprir a lei hoje. Precisa olhar qual é a tendência desse negócio. Quer dizer, questão ambiental é um bom exemplo, questão social, questão regulatória, vai ser lá na frente, questão de direitos, princípios, patentes, porque depois, e acontece hoje, essa empresa, na verdade, era julgada hoje pelo que tinha feito 10 anos atrás, mas 10 anos atrás era legal fazer, pois é, mas hoje não é mais, você está sendo julgado hoje pelo que você fez 10 anos atrás, né? E é Interface o nome da empresa, é uma empresa de carpetes. Então, primeira coisa, pensar no longo prazo. Segunda coisa, é lembrar que resultado é consequência. A palavra resultado, seja em inglês, seja em português, ela sugere que é consequência de alguma coisa. Ninguém pode focar no resultado. Você tem que focar em quais são as variáveis que determinaram aquele resultado. Então, essa é a segunda coisa. Terceira coisa, assim, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Pensem grande. Pensem grande. Você fazendo a coisa certa, correta, né? Você entendendo que o resultado é consequência. Pense grande. Você, na verdade, a sua empresa vai ser do tamanho que você tiver sonhado, né? E, por fim, para terminar exatamente no horário, eu vou terminar com uma citação do Gandhi, que eu acho muito legal, né? Ele fala assim, nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Se a gente quer um mundo transparente, onde as pessoas fazem do jeito certo, que as pessoas são julgadas com base no mérito, nos valores,
Comece isso na sua casa, no seu ao redor, na sua empresa, e se qualifique então como cidadão para criticar se o governo está fazendo certo ou errado. Mas faça você, dentro da sua empresa, aquilo que você quer ver ser feito no mundo. Acho que é isso. Olha o agradecimento para você. Parabéns, hein? Muito obrigado.